Há uma frase de Peter Drucker que diz: a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, e é justamente por isso que os brasileiros precisam começar a cuidar do futuro de forma inteligente. E falando em futuro, um tema que todos pensam quando olham para os anos seguintes é a aposentadoria. Alguns acreditam que vão conseguir se aposentar com a previdência privada ou com o INSS, mas a verdade é que muitas pessoas passam a vida contribuindo com esse tipo de aposentadoria e acabam não recebendo o que merecem quando se aposentam. Mas e aí, a previdência privada vale a pena? Para onde vai o seu dinheiro do INSS? Existe outra forma de se aposentar? Hoje vou contar todos os mistérios que envolvem a previdência social e privada. Se prepara que hoje eu estou com a língua afiada. Bora pro vídeo, o mistério por trás da previdência social e privada. Antes de tudo, deixa aquele like no vídeo e se inscreva no canal para continuar sempre atualizado sobre os assuntos financeiros e evitar que algum banco te passe para trás. Até porque a fase de perder dinheiro por falta de conhecimento está chegando ao fim, pois estamos criando uma comunidade de pais e futuros pais nota 10. Vitor, nem me fale em aposentadoria. Pelo jeito, vou me aposentar só com 100 anos de idade. Ouço muitas pessoas revoltadas com o assunto aposentadoria, e não é por menos. Temos um dinheiro arrancado de nós todos os meses sem garantias de retorno. Mas afinal, quem foi o filho que criou esse sistema de aposentadoria? Primeiro, vamos entender o porquê o Estado decidiu cuidar da nossa aposentadoria. De acordo com a professora Selma Prado, em uma palestra sobre a história da Previdência, o sistema previdenciário chegou ao Brasil para beneficiar um grupo ligado ao Império em 1888, ou seja, aos funcionários públicos do Correio, Imprensa Nacional, Casa da Moeda e Marinha. Pois era um grupo do que o Estado considerava mais importante para o desenvolvimento do país. Mesmo não sendo extremamente uma previdência, foi o esboço de algo que iria começar de fato em 1923 com uma lei criada por um deputado paulista chamado Eloy Chaves. Mas, ao contrário do que nos é ensinado dizendo que o Estado queria cuidar dos trabalhadores, existe um motivo muito claro para essa previdência, que iniciou beneficiando outros funcionários públicos, só que dessa vez seriam os ferroviários. E por que eles? Naquela época, a exportação de café era gigantesca, então o Estado precisava cuidar desses funcionários, pois imagina uma greve ou algo parecido. Afinal de contas, nada vem de graça. Com algumas brechas da lei, outros grupos conseguiram se beneficiar com essa aprovação. A partir daí, a Previdência Social começa de fato a se tornar o que conhecemos hoje, com uma diferença. O Estado administrava o dinheiro, mas em parceria com o trabalhador, possibilitando o funcionário ter acesso ao valor em caixa de sua pensão, até ter uma grande mudança significativa no governo do presidente Getúlio Vargas. Só para você entender, nesta época, o mundo estava em constante mudança por causa da Revolução Industrial. O mundo estava em desenvolvimento, assim precisando capacitar as pessoas para trabalhar nas indústrias. Porém, para fazer as pessoas saírem da área rural e ir para os centros urbanos, o governo precisava oferecer benefícios. E foi por isso que o sistema previdenciário ficou mais forte. E foi no governo do Getúlio que foi criado os maiores benefícios aos trabalhadores. Nesta época, já exclusivamente administrado pelo governo. Uma aposentadoria que alegrava os trabalhadores, mas que não seria pago de verdade. E por que não? Porque as pessoas só recebiam esse benefício depois dos 35 anos de contribuição. Porém, a expectativa de vida naquela década era apenas de 50 anos. Ou seja, se uma pessoa começasse a trabalhar aos 15 anos de idade, teoricamente ela se aposentadoria aos 50 anos. Isso era lindo para o governo. O dinheiro entrando e saindo bem pouco. Além de conseguir convencer a população de deixar muitas vezes sua família no campo em busca de uma vida melhor. Tudo estava caminhando muito bem até a Segunda Guerra Mundial, na verdade até o final dela, quando foi testada a penicilina, que é a base do antibiótico, trazendo a cura para diversas doenças que matavam muitas pessoas, infecções, tuberculose, etc. Com isso foi aumentando a expectativa de vida das pessoas e trazendo um grande problema para o governo. Pois se as pessoas vivessem mais, com certeza o governo precisaria pagar por mais tempo a Previdência Social, e de repente a conta começou a não fechar. Foi então que esse sistema passou a não agradar. Para você ter uma ideia para onde chegou tudo isso, de acordo com o site da BBC News Brasil, a Previdência gastou em 2018 cerca de 186 bilhões a mais do que arrecadou. Veja o gráfico, o problema que estamos enfrentando. Agora que você já sabe um pouco sobre a história da Previdência, vamos entender as suas possibilidades para você se aposentar.
aposentar. Sobre o INSS é um Instituto Nacional de Seguro Social, que é responsável pelo pagamento de benefícios e aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, exceto os servidores públicos. Se você não pagar a sua colaboração mensal do INSS por um período, você perde o direito de se aposentar dessa forma. Os trabalhadores com carteira assinada já colaboram automaticamente com esse tipo de previdência social, e os autônomos precisam se inscrever e contribuir todos os meses para conseguir aposentar pelo INSS, caso optem por essa forma de previdência. As formas mais comuns de receber aposentadoria pelo INSS são o tempo de contribuição e idade, que, convenhamos, pode demorar muito para chegar, principalmente se você passar algum período sem colaborar. Homens precisam ter contribuído pelo menos 35 anos para receber o benefício e mulheres 30 anos de contribuição. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, o fator previdenciário do INSS puxa o seu benefício para baixo. Portanto, quem se aposenta mais novo por já ter atingido o tempo de contribuição acaba diminuindo no valor da aposentadoria. Parece injusto, mas realmente é. Após a reforma da Previdência, os recursos que iriam para as verbas de cunho social para atender aqueles que mais precisavam pode ter sua função e destinação desvirtuada. Com o modelo de previdência de capitalização, os fundos que os trabalhadores acumulam durante todo o tempo de período de contribuição para ser aplicados em investimento sem qualquer garantia de retorno, podendo reduzir drasticamente o valor das aposentadorias no futuro. E para quem isso é importante? O sistema financeiro sempre terá benefícios em colocar mais valores circulando em suas operações. Independentemente dos riscos dos mercados de capitais, o modelo de previdência privado faz com que os ricos apostem o dinheiro dos aposentados mais pobres, e é praticamente isso que acontece na realidade. Para resumir, o INSS pode ser vantajoso se você não tem um fundo de emergência e se algo acontecer com você, fazendo com que você precise parar de trabalhar imediatamente. Ele garante dinheiro, mas é um dinheiro muito menor em relação aos investimentos que você pode fazer a longo prazo na sua vida sozinho. Isso porque, no fim das contas, você recebe a sua aposentadoria descontada, principalmente se você se aposentar por tempo de contribuição. Ou seja, você atingiu o tempo de contribuição necessário, passou 30 anos tendo seu dinheiro descontado para a aposentadoria e na hora de receber, vê os números sendo reduzidos, uma parte do seu dinheiro ficando para trás, sem poder saber para onde esse dinheiro realmente vai. Se essa modalidade de aposentadoria vale a pena para você, é uma decisão exclusivamente sua. E após a reforma da Previdência, muitas pessoas começaram a cogitar a previdência privada. E em alguns casos ela pode valer a pena, mas entenda, em alguns casos. Por isso eu vou te contar o que o banco ou a seguradora não te contam na hora de começar a sua previdência privada. O primeiro ponto que ninguém te conta são as taxas administrativas e taxas de carregamento, que são taxas que podem tomar até 6% do valor da sua previdência. Faça o cálculo desses 6% sobre o valor total da sua aposentadoria até o fim da contribuição e veja o tamanho do dinheiro que será descontado de você. Outra coisa que talvez você não saiba é que pode sim fazer a portabilidade da sua previdência para qualquer outra seguradora ou banco que ofereça melhores condições, caso você já esteja poupando seu dinheiro com a previdência privada. E não, você não precisa ficar amarrado à mesma instituição pelo resto da vida. Outro fator importante é a tributação. Pode acontecer a seguinte cena: você poupou seu dinheiro com a previdência privada a vida toda e na hora de finalmente resgatar, descobre que precisa pagar cerca de 27% do imposto sobre o resgate. 27% é muita coisa. Por isso, é preciso prestar atenção nas tributações progressivas e regressivas. Além disso, tem um fator mais importante quando falamos de aposentadoria: a rentabilidade. Geralmente, a rentabilidade de uma previdência privada será sempre menor do que a rentabilidade que você pode ter aplicado o seu dinheiro sozinho. Ou seja, você pode até ganhar praticidade por não precisar lidar com o investimento, mas é fato, você perde uma parte do seu dinheiro. Então, para quem é o INSS? Para aqueles que trabalham em regime CLT, com cargos de carteira assinada e que fazem parte do INSS automaticamente. E para quem não consegue guardar um fundo de emergência ou investir por conta própria. Para quem é a previdência privada? Para quem tem medo de investir o dinheiro e ainda está na poupança. E ainda assim, existem situações onde a poupança pode ser menos pior do que uma previdência privada, dependendo das taxas que você vai pagar para o seu banco ou corretora. Uma opção, caso você queira fazer uma previdência privada, pois se sente mais seguro desta forma, é colocar uma parte do seu dinheiro na previdência e investir o restante do seu dinheiro para a longo prazo. Assim você pode ter dois modelos de aposentadoria através da sua decisão. Mas quem entende um pouco de investimento sempre vai te aconselhar a fugir da previdência privada e do INSS. Isso não quer dizer que você não possa optar por um ou por outro, mas quer dizer que você não deve depender exclusivamente desse tipo de aposentadoria.
caso queira aproveitar o seu futuro com dignidade, como você realmente merece por ter trabalhado por tanto tempo. Por isso, a melhor opção quando falamos de aposentadoria é de estudar, entender sobre investimento a ponto de investir para longo prazo, ter uma boa rentabilidade, não perder o seu precioso dinheiro e ter liberdade financeira daqui a alguns anos. Isso é o justo para o seu dinheiro, é isso que você realmente merece. Atualmente, um tesouro IPCA pode ser um ótimo investimento para longo prazo, te livrar de taxas de bancos e corretoras e fazer o seu dinheiro render conforme os seus investimentos. Por isso, pense bem quando tomar essas decisões, pois, como diz a frase do começo do vídeo, a melhor forma de prever o seu futuro é criá-lo. Tudo isso depende de você. Espero que esse vídeo tenha sido importante. Deixe o seu comentário com a sua opinião aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que precisam de todas essas informações. Pois esse vídeo ele é muito difícil de ser criado, pois precisa de muito estudo, muita pesquisa. Então ajude a gente e compartilhe com os seus amigos, ok? Então, até o próximo vídeo.